Fala galera, boa noite. Segunda-feira, programa esportivo na Resenha no ar. E hoje eu tenho o prazer em receber aqui do meu lado esse grande fera, esse grande presidente, Roger Aguilera. Seja bem-vindo aqui, Roger, com a gente na resenha, para a gente falar muito sobre o atual momento do Paysandu, sobre o título da Copa Verde e o futuro do Papão. Obrigado, boa noite, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui conversando com o pessoal aí do Grão-Pará, o torcedor bicolor também e entusiasta aí do futebol paraense, sempre um prazer. Chegamos agora vindo de uma conquista, né? O pentacampeonato da Série B, mas da Copa Verde, mas assim, logo já teve o jogo aí do CRB, o jogo difícil, em que tínhamos tudo para conseguir a primeira vitória da Série B, mas assim, a gente precisa colocar a bola para dentro, mais na frente a gente vai poder falar mais do jogo. E vira a chave, quarta-feira já tem aí o jogo do Bahia, Copa do Brasil, e a gente convoca aí o torcedor bicolor para incentivar. O nosso time tem jogado um futebol até vistoso, mas não é isso que ganha os 3 pontos, né? Então, bora incentivar, bora dar confiança ao nosso torcedor, os jogadores e comissão técnica, para que a gente possa aí colocar os trilhos aí na Série B e a gente possa voltar a ganhar. É isso, e para participar dessa resenha de hoje, você está vendo uma resenha diferente, né? Mas eu estou aqui com meus parceiros de programa, de bancada, toda segunda-feira. Rodolfo Souza de Liberal, por sinal, nosso jogador emprestado. Queria agradecer lá ao Abner por estar emprestando o Rodolfo. Seja bem-vindo, Rodolfo. Boa noite. E aí, meu amigo? Aquele abraço. Boa noite, Eli. Boa noite para o Roger também. Um abraço para o Roger Aguilera, presidente do Papão da Curuzu, pentacampeão da Copa Verde, né? A gente que esteve lá acompanhando de perto o Paysandu esse grande marco para o futebol do Pará, né? E o Paysandu mais uma vez representando muito bem que o futebol do Pará. Bora falar do Papão, Copa Verde, já tem Copa do Brasil aí contra o tricolor baiano. Falar da Série B, né? Paysandu, Clube do Remo, tem Tuna e Águia na Série D. É isso, e você teve a oportunidade de participar lá, até falaste nos bastidores, né? Eram 40 mil contra... 42 mil goianos contra 750 paraenses lá em Goiânia. Rapaz, que missão, né? E a gente saiu vitoriosos, graças a Deus. Cara, foi assim, pra mim, a maior, até agora, a maior experiência profissional que eu já tive e a maior cobertura que eu já tive, cara. Porque ela só teve a repercussão que ela teve graças ao título do Paysandu. Porque se não tivesse o título do Paysandu, não teria tido toda a repercussão que o meu trabalho, que o trabalho do Paysandu, que o nosso trabalho teve e mostrou a força do futebol do Pará, como um todo, a força do Paysandu e a força da imprensa do Pará. Tem muita gente de muito centro aí que não ia conseguir fazer sozinho, meu amigo. O Roger viu lá. O Rodolfo é pé quente, né? O pessoal ficou pra caramba lá com isso. O Goiás valorizou muito a competição, porque a atmosfera lá estava toda desfavorável ao Paysandu. Assim, eles criaram assim, uma... E mostra, né, Roger, que dá pra gente ter uma Copa Verde boa, rentável, mais estruturada, né? Mais estruturada. As finais, cheio em Belém, cheio em Goiânia. E se quiser fazer também um campeonato entre o campeão paraense e o campeão goiano, aí a gente topa também. Ei, por sinal, porque aqui é uma resenha, tá? Paulo, olha aqui o desafio que o Roger acabou de dizer. Acho que é interessante você pegar... Paulo, que é nosso reforço, viu, Roger? Falta só o Atlético Goianiense agora, meu irmão. Já veio os dois. Olha, pega aí, Paulo. Olha aí. Pode vir a Napolina também. Olha só o desafio sendo feito. Olha aí. Então, assim, o Roger está desafiando aí você aí de Goiás, Goiânia, que tentaram criar uma rivalidade, né? Roger tem um recado para você. Fala aí, Roger. Convida aí o pessoal. Agora estamos esperando aí o Atlético Goianiense para fazer esse jogo. Mas brincadeiras à parte, assim, foi... Assim, ele vivenciou, né, o Rodolfo aí. Acho que o coração dele está até mais azul celeste, depois dessa emoção que ele sentiu. Assim, eu participei de 4 Copas Verdes das 5, assim, 3 como dirigente, né? Eu estava como vice-presidente, né? Mas também com o Maia eu participei. E participei das últimas 2, uma como diretor, aquela do Vila Nova, né? E o gol do Vieira no final, né? O gol do Vieira e a do ano passado também. Então... assim, foi uma conquista. Cada título assim, ele tem uma importância diferente e esse jogo ele marcou
porque assim, eu acho que de todas as Copa Verdes, assim, esse jogo por ter sido fora, com um adversário assim como o Goiás, com 40 mil pessoas no estádio, assim, toda A atmosfera que foi assim, criada, né? Um ambiente todo desfavorável, meu irmão. Parecia aquele que era o Rock 4, que ele tava indo pra Rússia, meu irmão, lutar lá. Contra o Dragon, né? Então, assim, brincadeira, mas assim, foi realmente um título que valorizou, assim, todos os jogadores, os torcedores que vivenciaram isso aí. Foi uma festa muito grande. Eu tava conversando E como com... foi, né? Como o Isso. roteiro que foi, igual o do Vila Nova, não tinha... Assim, nós tivemos 2 viradas. Primeiro, tivemos que empatar o jogo no tempo normal, e aí você começa uma penalidade, uma cobrança de pênalti, que teoricamente sou o melhor jogador, perde, tu tiveste que virar também nas penalidades. Mental, porque né? tu já, Muita quando coisa em o jogo. teu jogador, que tipo assim, o Rossi vai bater, que é um gol certo, ele perde na primeira, tipo assim, como é que vem a cabeça de todo mundo? E a gente conseguiu, nessa adversidade toda, vencer tudo isso aí, o clima todo que estava lá, que aí depois do pênalti perdido ali incendiou o estádio, e aí começou assim, a gente com o pé no chão aí, muito equilíbrio, conseguiu essa virada e trouxe esse título para Belém, para dar aí uma equilibrada. O torcedor, assim, voltou, né, o brio, estava meio cabisbaixo, mas viu que o time é capaz. Fizemos um grande jogo contra o CRB. Felizmente, assim, o futebol, a linha dele, assim, é muito certo e errado. Ele vai muito da vitória. Vou dar até o exemplo do jogo do Goiás. A 1 minuto, o Goiás prestava para a torcida, era o melhor time. Sim. E aí a gente empata, então todo um trabalho é jogado fora. E a mesma coisa é assim. Quem está no futebol tem que saber que quando ganha as coisas não estão 100%, quando perde também não. Então esse equilíbrio, quem faz o futebol, do lado que eu estou hoje como dirigente, é que tem que ter para poder equilibrar as coisas, não pensar muito com a emoção, tem que ter a razão um pouco no futebol. Então, assim, às vezes um dia mais, tu dormir de cabeça fria, no outro dia tu poder tomar interpretar decisão, né? Melhor, entender tudo que está acontecendo para você tomar uma atitude. Então, assim, eu vejo hoje a pessoa, o treinador, não sei o que, executivo. Muita coisa não está certa, porque a gente poderia estar numa situação melhor, mas será que é culpa do treinador? Assim, nós temos um time hoje em que a gente vem competindo na competição, assim, na Série B, fazendo grandes jogos, tendo domínio, por uma infelicidade ou outra, por méritos do goleiro, assim, adversário, a gente vem tendo assim, resultados não positivos, até por erros individuais que foram pontuados assim, muito nos jogos passados. Mas, assim, bora dar esse voto de gratidão, aí, de confiança para os nossos jogadores, aí, comissão técnica, a todos que fazem aí o Paysandu. A gente precisa, não é à toa que nós já chegamos aí na 3ª final do ano. Assim, mostramos aí que somos capazes, ganhamos aí desse jogo do Goiás. Então, assim, bora ter calma, está no começo do campeonato. Eu acho que se o torcedor trouxer os jogadores para o nosso lado, a gente vai conseguir performar e vai ter, assim, um campeonato aí melhor. Vou dar boa noite aqui para o meu ponto esquerdo ali, o Arley, né, do futebol paraense. Arley, também seja bem-vindo ao Na Resenha. Obrigado, Eli. Boa noite aqui, o nosso amigo Rodolfo, presidente, aí pentacampeão da Copa Verde, né? A gente já começou bem aqui, já falou as histórias aí desse grande jogo. Mas aí eu pergunto, né? Como ele já está alguns meses como mandatário do Paysandu, se ele imaginava que a pressão seria dessa forma, né? Estar à frente de um time como o Paysandu, que tem a torcida que tem, né? Quando ele estava começando ali, né, na gestão do Paysandu, ele já imaginaria que seria desse tamanho assim? Não. Boa noite, meu amigo. Na verdade, não, porque eu tô dentro do clube, assim, desde que eu me entendo por gente, desde muito novo, da década de 80, assim, onde meus ídolos eram ali Luizinho das Arábias, que foi o primeiro jogador, assim, que me marcou no Paysandu, naquele time que tinha o Samuel, tinha o Cabinho também. Sim. E meu avô ali era dirigente, em 90 foi o último ano dele como presidente do clube, então vivenciei. Meu avô levou aquele time de 90 para fazer um jogo lá em Cuiarana, na época que nós tínhamos uma casa lá, que foi aniversário do meu irmão, de 10 anos. Então, assim, eu sempre tive dentro de casa mesmo da Curuzu, independente de ter mandato ou não, todos os times ali, quando o Paysandu subiu para a Série A em 92, eu participei. Então, assim, eu venho, assim, de um ambiente em que eu estou dentro de casa, mas, assim, fui diretor vários anos, poderia ter sido presidente muito mais, assim, em 2007, bem novo ainda. E aí, por conta do destino, o Paysandu caiu naquele ano para a Série C, que eu tinha um compromisso, se ficasse,
eu ia assumir. Fui diretor em 2010, no primeiro ano, como dirigente mesmo, tendo mandato. Fui com o Vandic, fui com o Maia, enfim, passei por várias etapas aí, cheguei a ser vice-presidente, agora como presidente. Assim, eu vi que a responsabilidade aumenta maior porque vai na tua costa, né? Então, ser o mandatário máximo, né? O consciente, às vezes, você pensa assim que você está bem, não, estou bem, isso aí não vai me... Mas assim, às vezes o inconsciente, ele atropela e aí te bota para baixo, entendeu? Então, esse equilíbrio aí que tem que ter, assim, por isso que eu falei, às vezes, quando está muito bom, não saber que não está 100% ainda, e quando tá as coisas não acontecendo, tem que ter esse equilíbrio necessário para poder dar a volta por cima, continuar trabalhando, resolvendo as coisas. E você pega um time de futebol da maneira que muitos clubes são no Brasil, né? Você não pega um clube, eu não peguei no meu mandato 2025, eu pego todo um passado do clube que você acaba assumindo a responsabilidade. Então, o cara que não pagou lá atrás, o cara não quer saber, está cobrando de mim, está cobrando da diretoria agora. E a gente tem que se ver, porque, assim, eu digo hoje que o Paysandu ele passa por uma SAF local. Porque, assim, se você vê o cenário do futebol nacional, o endividamento de clube, ele é muito grande de um ano para o outro. E a gente, assim, como a gente vem numa batida de várias pessoas que têm o intuito de querer agregar, de querer transformar, de fazer gestão dentro do futebol, a gente acaba que, assim, não é remunerado, a gente dá o nosso tempo, deixa de fazer negócio e acaba, assim, envolvendo e não deixando, se preocupando como um filho mesmo. Assim, se preocupa como um pai, quer dizer, na verdade, se preocupa com o filho e não deixando as coisas alavancar. Logicamente que você, no momento de desespero, às vezes você tem que dar um salto de ousadia e contratar, investir mais, para tentar lá na frente, como foi ano passado. Assim, nós não poderíamos deixar cair. Então, a gente aumentou bicho, contratou jogador, você onera, que você tem um orçamento, você ultrapassa esse orçamento, mas que se você cai por uma série C no passado, né? Assim, ia ser muito mais difícil então, a máquina girar. O orçamento ia cair bastante. Né? Assim, 70%. Exatamente. Então, assim, é esse equilíbrio que tem que ter. Assim, o jogador pede, o torcedor pede jogador. Como é que eu vou contratar jogador se eu tenho orçamento? É que nem se tu ganha 2 salários mínimos, ou um salário mínimo. Tu gastar mais do que isso, tu vai te endividar. Pô, como é que tu vai fazer para pagar? E assim, vocês têm que entender isso. Porque eu também quero contratar o jogador de 500 mil, de 300 mil, mas não tenho. Como é que eu vou fazer? Não tem como. Então, porque se eu fizer isso aí, o clube vai ser penalizado, essa conta vai chegar, e aí vai ser pior. Então, fazer uma gestão responsável, tem que ter, né, assim, tem que acertar muito mesmo nas contratações. Hoje a gente tem uma folha equilibrada, a gente deve estar na parte do meio assim, da Série B, entre o 10º, 12º, 13º em orçamento. Então, é o que a gente tem, né? E a gente tem que tentar acertar, trazer, assim, tem um scout aí, tem os profissionais que possam estar vislumbrando atletas assim. Por isso que nós trouxemos muitos jogadores de fora para tentar fugir dessa briga aí, né? Do mercado nacional. Leilão, né? Acaba acontecendo às vezes, né? Assim, não é fácil. Assim, eu tento ter uma relação mais transparente com o torcedor para poder mostrar o que é o dia a dia, como é que faz o futebol. Não é fácil mandar embora um jogador, um técnico, você tem contrato, você tem que pagar o contrato. E aí, como é? Acho que só com a renda do clube que tem hoje, assim, a gente está tendo receitas baixas hoje. E assim, a gente tem compromissos do passado, e assim, a gente precisa do apoio, né, do torcedor. Eu sei que o torcedor ele cobra a vitória, ele quer estar, e a gente está, assim, tentando de tudo aí para poder trazer, moldar o preço acessível. Eu acho que esse jogo agora, a gente vai fazer pela primeira vez uma coisa interessante no Mangueirão. A gente vai setorizar o Mangueirão. Então, por exemplo, o lado A, que é um lado que a torcida não gosta muito de ir, a gente vai fazer ingressos, meia entrada de feminina R$10 e arquibancada R$20. E a cadeira também, se não me engano, é R$60. Vai lotar o lado A. Aí e o lado B, nós vamos fazer R$40 e R$20 a mulher. E 80 a cadeira. Para quê? Porque você vai pegar todos os públicos. Sim. Aquele cara que tem, aquela pessoa que tem condições de ir para o lado B, ele vai, que o preço também está acessível para um jogo de Copa do Brasil. Pelo tamanho que representa. E a pessoa que está com dificuldade, ela vai ter um preço aí justo também no orçamento dela para poder estar no estádio. Antes da gente passar para outras perguntas, eu queria só aqui
interagir com o torcedor, tá aí o nosso Instagram do programa. Por sinal, tem uma campanha rolando lá no Instagram, esportenaresenha.com. Nosso Eduardo Portela vai colocar aí, programa naresenha.com, que por sinal é o ingresso, na verdade é um par de ingressos para a final do Repar na próxima quarta-feira. A gente está falando aqui de Série B, estamos falando de Copa do Brasil, mas na outra quarta-feira já tem decisão também. E o programa com a parceria da Auto Online, lá do seu Beto, que eu mando um grande abraço para o seu Beto, tá nessa campanha. O sorteio vai ser nesse final de semana. Tem também o nosso parceiro lá, a Nevasca, tem a Auto Online. Meu amigo, melhor lanche de Belém é onde, Rodolfo? Nevasca, na Marambaia. Meu amigo, olha, eu acho que o Rodolfo tem participação disso, viu, Pantinha? Tudo que é bom tem na Marambaia. Tinha um tal de Cazuza no passado também, né? Que, porra, era lá na Marambaia também, né? Era um tal de Cazuza. Eu vi história, por sinal, do seu amigo Paulo Fernando Bad Boy, que está acompanhando a gente. É seu amigo, Paulo Fernando? Ele é um cara muito bacana, um cara querido. O Paulo Fernando, que está fazendo um tratamento lá de harmonização facial com a doutora Leila. Não precisa. Não precisa? Não, o Bad não. Por quê? Porque o Bad é uma pessoa muito bem afeiçoada. De quê? De beleza, coração, beleza. Coração bonito. Bad, ele é o rosto mais bonito da imprensa do estado. Do Brasil. Do Brasil. Esse programa de futebol, irmão, bora falar de amor aqui, vamos falar de futebol um pouco aqui, meu irmão. Então, olha, doutora Leila. Tá nem bebendo, pô. Se tivesse se tivesse uma bebida até rolava, né? Pois é, segunda-feira. Então, assim, gente, são nossos parceiros aí, né, que eu tô mencionando, lá o Nilo Denteiro. Vamos colocar aí, Pantinho, os melhores momentos aí do jogo também de ontem, pra gente debater aqui um pouco com os meninos e debater aqui com o Roger. Paysandu 1, CRB 1, Roger, Rodolfo e Arley. Que dizer do jogo de ontem, meninos? Cara, eu gostei do jogo do Paysandu. Acho que o Paysandu fez 2 bons jogos, não é, contra o Goiás e contra o CRB. O Roger está até aqui do meu lado. Eu acho que o Roger, ele sabe de uma questão, ele até abordou um ponto muito importante com o Michel, antes do jogo do Paysandu, quando ele perde para a Chape, que foi a respeito do trabalho do Luizinho, e o Roger até fala, olha, Michel, pô, a questão é que também tem o resultado, né? A gente sabe que a pressão ela é muito grande, mas, cara, eu vejo o Paysandu nesses 2 jogos, eu até usei a expressão lá no jogo contra o Goiás, o Goiás 1-0, o Paysandu em cima já tava na pé da vida naquela hora, aí eu falei, caramba, o Paysandu tá igual um arame liso. Porque ele cerca, e tá aí nesse momento na finalização do Borassi, né? Pegou na testa do goleiro. Né? Quando a fase, né, Roger? E aí... A bola do Rossi aí, essa bola do Rossi tá machucando bastante aí. E aí, é mais isso, né, cara? Que é a questão da tomada de decisão. Tu vê que essa finalização, que a bola bate no zagueiro, a bola não entra. Que iria pro gol. Com 15 minutos nós tivemos 5 finalizações claras de gol. Assim, a dificuldade que nós vínhamos tendo no começo da temporada, agora já não é mais. Então a gente cria, né? Começa a envolver o time começa... Só que aí começa também vários jogos. Aí depois dos 20 minutos, o time não fez o gol, sai para fazer o gol, a linha baixa, que é normal o cara não aguentar o ritmo desse, né? E aí o jogo os caras foram tomando conta do jogo, foi ficando um jogo mais equilibrado, mas assim, naturalmente o Paysandu poderia ter feito 2 gols aí no primeiro tempo. Né? Esse lance aí com o Borassi, que foi uma boa finalização, mais uma boa defesa do Matheus Albino. Eu vejo o Paysandu ele conseguindo fazer o mais difícil no futebol, que é chegar nesse último terço, que é criar. Então, cara, isso daí, eu conversei ontem, Roger, com o Inácio Neto, técnico da Tuna. Gente fina, Inácio, gente boa, uma revelação do futebol paraense aí. Eu conversando com ele, da tomada de decisão do jogador. Ele fala, olha, Rodolfo, tem a questão que a gente analisa como treinador, que é a construção de jogada, posicionamento defensivo, posicionamento dos homens no meio de campo, de ataque e tudo mais, mas chega um momento que é a tomada de decisão do jogador dentro de campo. Eu acho que mas às vezes, não é o Rodolfo, ponto também, do Luizinho aí. Às vezes, assim como a gente está pegando uma pressão até fora do normal, porque a gente chega em 2 finais, 3 finais, né? Ganhamos 2 já. E assim, a gente de fora para dentro, assim, sente que a pressão, assim, torcedor, imprensa é muito grande em cima da gente. Tipo assim, tá na 5ª rodada, bacana. Sei que, todo mundo quer ganhar, mas assim, o clube vem jogando bem.
assim, a gente vê a performance, mas parece que a gente está em terra arrasada. E não é o caso. Né? O Paysandu vem, pô, de um jogo contra o Goiás que é difícil, pô, empatou contra o Operário lá, foi um jogo difícil, sofremos muito, mas empatamos, ganhamos um ponto lá. O jogo que eu não gostei, Roger, agora, foi contra o Vila. O Vila eu não achei que... eu acho que dava assim, porque o que acontece? Bom, mas é aquela oscilação natural, a oscilação... tirando o jogo da Chape, que ali foi fora da curva, acho assim, que vocês internamente vocês além entendem de também. Todo né? esse contexto aí que você está falando, a gente vem de uma sequência de jogos. Então vamos lá. Você falou do jogo do Vila. Aí o jogo da Copa Verde, que antecedeu o jogo do Vila, que foi contra o Goiás, a gente foi um jogo em que talvez tenha sido o melhor jogo do Paysandu na temporada, não ganhamos e botamos força máxima ali. E aí pro Vila a gente perdeu 5 jogadores, praticamente uma viagem que não teve descanso. Então todo esse contexto aí, por todos esses números de jogos, né? Antes do jogo eu falei com o Gilmar Damposo, que a gente fez amizade no futebol, ele é o técnico do Chapecoense, ele estava falando para mim, essa sequência de vocês aí não existe. Então um cara de fora, ele sabe disso. Quem é do futebol hoje é muito físico, é caixa. O cara tem que ter recuperação. Às vezes uma noite de sono hoje é um treino que o cara faz. Verdade. Então, assim, o Paysandu está viajando muito, é muito jogo, isso aí é desumano. Só que o torcedor não quer saber disso aí, ele quer saber de ganhar o jogo, pô. Então, assim, a gente vem, nosso elenco não é muito grande, a gente acaba, esse jogo a gente já mudou os 2 laterais do jogo contra o Goiás, pô. Por quê? Porque os caras estavam estourados, pô. É muito jogo. Então, assim, eu sei que o torcedor não quer olhar isso aí, eu estou falando, assim, a gente está no meio de profissional da imprensa aqui, para a gente poder passar um pouco do que é, entendeu? A responsabilidade, a pressão. Então, olha, isso aí, se fosse qualquer 10 cabeçadas dessa, é 9. Só mas essa é aí que importante tu falar isso, Roger, porque esclarece, né? Traz um entendimento do torcedor e traz essa compreensão também. Eu penso que é importante também tu aí falar esses bastidores. O cara quer mandar embora técnico, é o executivo, porque o jogador... Se o jogador faz o gol, ele presta. Se ele não faz... Assim, o Nicolas também teve uma cabeçada aí que dificilmente ele errava, ele errou. Sim. Assim, o Benítez tem brigado muito. Eu acho que se ele tivesse feito o gol, o Benítez, ele teria caído já nas graças do torcedor. Com certeza. Porque ele tem criado muita situação, tem ajudado bastante na marcação, um jogador voluntarioso, mas a bola não está entrando. Tem um papel tático poderia ter entrado ali naquele jogo do Atlético Paranaense, a gente poderia ter ganho o jogo com um golaço. Por sinal, esse é um golaço, ia ser um gol de cobertura, ele teve a visão, mas a bola não está entrando. Infelizmente, a gente poderia ter tido um resultado melhor com todos os adversários. Tirando o Chapecoense, que a gente sentiu muito, mas assim, começamos bem. Perdemos gols, aí aquele gol da Chapecoense acabou. E eu até falei na transmissão que eram uns 20 minutos bons do Paysandu, né? Mas aquilo ali, até na coletiva, conversando com o técnico Luizinho, e o Roger também tem a avaliação interna dele, logicamente como presidente, ele que faz aquela engrenagem girar, e até conversando, porque a gente tem uma comunicação muito bacana com o Roger, com o Felipe. Vocês entendem que foi um jogo fora da curva, né? Contra a Chape, assim, né? Até antes do gol da Chapecoense foi um jogo. Depois que pegou o gol, você bateu muito. Por quê? Porque vem, além dessa estafa física, a estafa naquele momento era até maior. Assim, eu acho que depois desse jogo aí, a gente jogou até um pouco leve, porque tu vem de uma conquista, os caras começam a falar, porra, eu consigo, eu sou capaz. Porque, porra, a desconfiança é tão grande que o cara da torcida com o time, que os caras vão, será que a gente consegue mesmo? E aí tu vai lá em Goiânia, busca um título, vem pra cá, faz um primeiro tempo aí, assim, que a gente teve uma personalidade para jogar, criou várias oportunidades de gols. E aí, assim, vê que é um time de Série B, entendeu? Agora a gente precisa, assim, empurrar a bola para dentro, porque o que vale é isso. Pode perguntar. Não, pois é, como eu estava falando, né? É importante o Roger falar essas questões aí, né? Que muitas vezes o torcedor, ele não sabe... Do dia a dia, do dia a dia. Pois é, o dia a dia, né? A questão física também, a preparação, o tempo de descanso, que no mínimo ali são 48 horas, né? Sim. Que os profissionais da educação física relatam, né? Então eu penso que estamos na 5ª rodada. Muita coisa para acontecer ainda. São 38 rodadas, né? São muitos pontos a serem conquistados, né? Você vai ajustando. Então, o Paysandu, eu penso que com a chegada aí do Luizinho, né? Ele é um bom treinador. E a vontade também da diretoria, né, Roger? Para tentar entregar, para buscar entregar um time bastante competitivo. E a gente vê, né? O Paysandu buscando, a gente vê aí a vontade do Rossi, que é um
Além de ser um atleta, é um torcedor. Porque ele sabe cara... da responsabilidade. Ele sabe da responsabilidade, porque quando ele chegou aqui, ele veio com desconfiança. Eu sabia que ele ia render. E eu, na imprensa, falei desde o começo que ele ia ser um jogador diferente. Eu estava na coletiva, até cortando o Roger. E eu não sou um cara que eu me escondo. O Roger, eu conversei sobre isso, com a questão de medalhão. E eu falei com o Rossi. Se alguns jogos eu falei. No jogo lá contra o Goiás. Falei, cara, eu achei que tu não iria render por causa do histórico de medalhões que a gente tem aqui. E o Rossi não, cara. Ele é um cara que calou a minha boca. Não, e falava que muitos falaram que ele não ia ser ponta, que ele já era um jogador que não tinha força, que não tinha... Eu achei que três jogadores como ele... Eu achei que o Rossi não iria render. Se você analisar, assim, vou ser bem sincero, acho que até a gente comentou aqui, e Rodolfo, no início do ano, o histórico do Rossi, até no recente, de contusões, até próprio dentro do Vasco, né? A gente ficou, com certeza, um pouco desconfiado. Mas quando pega números, é o melhor início de trabalho dele. Olha, eu vou falar até mais. Eu acho que nós estamos em abril, né? Sim. Eu acho que, assim, dos últimos anos, talvez seja uma das maiores contratações do futebol paraense. Assim, um cara que tem... que você vê, assim, o nível dele que é acima da competição. Sim. Ele é um cara diferente, a visão de jogo dele, assim, ele é um cara que... Assim, quando ele consegue fazer jogadas aí que... E até às vezes o atleta, o companheiro, não consegue entender a jogada dele. O que ele está pensando, o nível de entendimento dele é um pouco acima, né? O cognitivo dele. Mas, assim, ele ajuda muito, é um cara que se esforça e assim, é um líder positivo. Por quê? Porque todo mundo sabe o comprometimento dele que ele tem, ele briga em toda a bola, ele dá carrinho, na lateral ele vai ajudar. Então, isso aí, assim, todos os jogadores... ficam assim comovidos com isso e todos vão dar um exemplo positivo, né, dentro do elenco. Pessoal, aqui Eduardo Portela, só para a gente deixar claro, você torcedor que está em casa acompanhando hoje ou na resenha, você está vendo que vai estar um programa diferente, né? Programa a gente tinha que chamar o Roger até para falar do dia a dia, tá, Roger? Do Paysandu, das dificuldades, do momento do Paysandu e também valorizar uma conquista, né, que a gente já iniciou falando sobre a conquista. E você que quer fazer uma pergunta aqui para a gente, entra aí no nosso Instagram, Esporte na Resenha, entra lá, faça a sua pergunta, que no final do programa a gente vai fazer algumas perguntas aqui para o Roger. Meninos, a gente estava falando sobre o Rossi, né? Que para mim também me surpreendeu positivamente, tá? O Rossi, em números, Roger, é um dos melhores começos de temporada dele, né? A gente até comentou aqui, Rodolfo, que o Rossi estava naquele elenco do Operário quando o Remo subiu na Série D e não jogou contra o Remo aqui porque estava contundido, né? E o Rossi vem numa sequência, uma entrega, a gente vê diferente. Eu também gostei do Benítez, tá? Eu tô falando já... Não, o Benítez também... Eu falei até no começo do programa das características dele aí, é um cara que tem ajudado bastante. Nós temos ainda o Novijo, que já é o segundo jogo como titular, assim o Cavalieri que entrou, fez o gol. Então, assim, nós temos ainda alguns jogadores que, assim, como o futebol brasileiro pede essa pressa e não dá tempo de maturar, então, às vezes, vocês têm um elenco bom, que é aquele negócio, o jogador ele passou pelo Paysandu e não jogou, vai dar certo em outro clube. Por quê? Porque a gente não dá tempo de maturar o cara. Porque, assim, você tem um elenco, então se esse elenco está 2, 3 anos treinando junto, brigando, os caras têm um posicionamento. Só que a gente muda muito. Por exemplo, o Luan, ele vem de um ano para o outro, ele fez grandes jogos. Agora contra o Goiás, talvez ele e o Ramon tenham sido um dos melhores em campo. Assim, é o tempo, né, de maturar, é o tempo de entrosar. Para mim, o Luan foi o melhor do Paysandu lá em Goiânia. O Ramon também jogou muita bola. Mas aquilo de cada um tem uma visão. Eu gostei muito do Luan, a segurança que ele passou. Agora eu queria fazer uma pergunta aqui para o Roger, aproveitar a presença do Roger aqui. Roger, você que está dentro do futebol conhece muitos profissionais, né? Principalmente técnicos, executivos, jogadores mesmo. A pressão aqui é muito grande, né, Roger? É muito grande, né? Aqui é surreal. Para ontem, né? Os resultados são para ontem. Mas aqui é assim, polarizado, né? Assim, são duas torcidas assim que cobram muito. Assim, a gente está muito tempo longe de uma Série A, sim, que é o tamanho assim de um clube como o Paysandu e Remo. E tipo assim, quando o que cobra, às vezes, por exemplo, quando tem um clube de menor expressão que consegue chegar e pronto. Porque os caras fizeram isso, porque aquilo, a receita do bolo é essa. Mesmo o cara não entende que o cara às vezes o Mirassol está em São Paulo,
que o que ele recebe do Campeonato Paulista é o que a gente recebe o ano todo da Série B. Verdade. Entendeu? A Ponte Preta na Série C, ela recebeu 12 milhões para jogar o Campeonato Paulista, então ela contrata um jogador de 200 mil. Então, assim, o futebol não é só isso. Futebol, assim, quem está dentro do futebol é outro futebol. Sim, verdade. Por isso que esse oba-oba da torcida, claro, a gente está... Se vocês forem amanhã no CT, o CT está passando por obra. Mas sendo hoje ele está, assim, dentro aqui da região norte, talvez de estrutura ele esteja um pouco acima. Mas assim, ainda é aquém do que precisa, pô. Eu fui agora lá, eu vi o Vila Nova, vi o Atlético Goianiense. Pô, o Atlético Goianiense é Série A, pai. Isso que eu ia assim, é uma coisa assim, a estrutura do Atlético Goianiense, que é um time a do Vila que não é tem a pior torcida, que tem... não tem 5% ou menos do torcedor aqui, dos grandes clubes, assim, é de ponta, assim, tem assim, um trabalho lá é 100%, mas assim, bateram quantas vezes na Série A? Sim, tem essa questão da Série A. 5 anos bateram na Série A em 10 anos, 12 anos. 15 anos eles foram 12 5 vezes então, para a Série A. assim, conseguiram... 13 anos, que ele sobe em 2012. Por gestão, assim, até o Adson, né? Eu acho que um cara gestor, assim, pleno aí, um cara do nosso nível para cima, que conseguiu fazer um trabalho de modernizar o Atlético Goianiense, até o escudo eles mudaram lá. Sim. Foi. E assim, o Atlético hoje é uma realidade, e é uma realidade que pode ser próxima nossa. Verdade. A gente precisa continuar essa batida, a gente conseguiu já entregar Eu ia te o segundo perguntar, campo, Roger, sobre isso daí. Quanto tempo tu achas que dá? Eu não vou nem chegar e falar de Goiás, Atlético Goianiense, porque o do Vila eu acho bem palpável. Pro Paysandu, ele conseguir ter um CT da estrutura do Vila Nova. Eu posso te responder isso bem rápido. Hoje, se for nessa batida, nós vamos demorar uns 3, a realidade que a gente 3 viu lá. 4 anos. Agora, se a gente bate uma Série A, a gente faz em um ano. Porque aí que tá. Eu escuto muito torcedor falando, mas você não tem condição de ficar na Série A, tem que passar uns 2, 3 anos na Série B. Ao contrário, é melhor tu jogar uma Série A sabendo que tu tem o risco de cair, mas eu vou pegar esse dinheiro lá e vou falar, olha, torcedor, eu vou pegar aqui uma grande parte desse recurso aqui e vou trazer aqui 10 anos de gestão. Em um ano, porque eu vou pegar, vai ser um canteiro de obras, a Curuzu, o CT, e aí a gente vai sofrer na Série A. Eu tô avisando para vocês. E se cair, cai para B. Se cair, cai para B, onde a gente pode ficar. Então, assim, um ano na Série A, aqui com as rendas que nós vamos ter aqui, com a arrecadação como um todo, assim, dá pra gente fazer em um ano. Por isso que o meu sonho era levar pra Série A, que aí eu ia me eternizar, não às vezes pelo legado do futebol, mas, deixar o Paysandu em outro patamar, com uma divisão de base top, com um estádio diferente, já com uma estrutura já modulada, assim, de arena, e fazer o CT, porque o CT que a gente vai mudar de patamar, com formação de atleta, dando uma estrutura para o atleta em que ele possa apresentar lá e fazer tudo lá, tudo de primeira, com uma alimentação, com academia, com fisiologia. Isso aí eu posso fazer, mas assim, eu preciso ter uma receita para fazer. Se for nessa batida aqui, a gente vai demorar ainda um tempo a mais. Pessoal, bate-papo, a resenha tá top, né? Show de bola. Tá top, mas eu vou ter que chamar o comercial e assim, tem muito mais ainda pra gente falar de Paysandu. Vamos falar do Remo também, falar rápido da Tuna, mas eu preciso chamar os comerciais, daqui a pouco a gente volta. Encontre o imóvel perfeito com quem entende do mercado. Nós alugamos, vendemos e administramos imóveis de médio e alto padrão, garantindo segurança, agilidade e a melhor experiência para você. Seja para morar, investir ou alugar, estamos aqui para transformar seu objetivo em realidade.
Entre em contato e descubra as melhores oportunidades do mercado. É isso aí, Esporte na Resenha de volta, hoje recebendo aqui o Roger, o presidente do Paysandu. Já falamos de título da Copa Verde, já falamos do jogo do CRB, já batemos também de Copa do Brasil, daqui a pouco o Roger vai voltar. Aqui tem umas perguntas aqui dos torcedores já, vão perguntando, e aí, Roger, o Paysandu vai brigar pelo quê nesse brasileiro? Qual a expectativa? E aí o Roger vai responder daqui a pouco. Mas eu queria mandar, Roger, um abraço, porque tem uma galera te assistindo aqui também, viu? Conhece o Alaú? Alô, acontece, né? É, rapaz, meteu o bocão, foi lá em Goiânia, gritou, postou, tá te acompanhando, viu? Alô, acontece. Também, o nosso amigo, ele falou que ele queria vir participar quando tu estivesses aqui. O Igor, que é conselheiro. Nosso vereador, Igor Andrade, mas grande bicolor. Ele estava comigo no jogo lá contra o Vila Nova, lá em Goiânia. A filha Maria Luísa, que é Paysandu. A filha dele lá, acho que é mais Paysandu meu. que ele. É verdade. Ela ligou numa hora lá, que teve um lance polêmico de pênalti, eu estava do lado dele, ela ligou, papai, foi pênalti, o VAR não vai chamar. Ela chorando, ela é muito pai. Eu acho que ela conhece mais do que ele. E tem um detalhe, aí ele falou pra mim, eu quero ir na bancada. Eu falei, mas tu não chutaste, rapaz. Tô brincando, Igor. Igor, parceiraço nosso, ajuda muita gente. Verdade. Tá sempre aí no dia a dia. Um abraço aí, Igor, pra sua filha também, a família de Bicolor. Verdade, tá te acompanhando lá. Gente, o programa, o estado é meio a meio. A gente tem que falar agora, a gente vai falar rápido aqui do Remo. Por sinal aqui, os torcedores me pedindo. Já estão pedindo também, viu, pessoal, para eu chamar o Tonhão. Tonhão, já deixo aqui o convite no ar para você. Eu tinha chamado o convidado o André, né? Mas aí a gente ficou aguardando a resposta. O Tonhão, próximo programa aqui você vai estar, vamos ver as agendas para a gente te convidar e você vai estar aqui presente. Mas vamos falar rapidinho de Remo aqui na Série B, meninos. Aí o Remo empatou lá com o Criciúma. 1-1, Rodolfo e Arley. Conta um pouquinho a história desse jogo. Se o Roger quiser também comentar alguma coisa, fica à vontade. Vai dar uma segurada. Eu nem vi o jogo. Cara, o Remo... Por isso que é na resenha, tá vendo? Roger disse que ele não viu o jogo. Mas enfim, tava treinando. Tava na academia. Tá. Mas ele acompanha porque é Série B, viu? E só o resultado. Só o resultado. Adversário. Os dois, né? Tanto o Criciúma quanto o Remo, mas aí Rodolfo e Arley, bora comentar aí, vai passar os melhores momentos de 1-1 o jogo. Cara, o Remo teve 53% de posse de bola, né, nesse jogo contra a equipe do Criciúma, né? Teve uma oportunidade logo no começo do jogo com o Janderson, sim, que teve chutou a bola na trave, né? Cara, foi um jogo que eu tava até debatendo, eu tava lá em Goiânia na quinta-feira, aí tava o Mataus, o Michel. Acho que esse lance aí com o Janderson, se um pouco mais baixo, era gol. E teve logo depois uma outra jogada do Remo na ponta, que é o lado mais forte da equipe azulina, esse ataque, essa dobradinha com o Janderson e com o Marcelinho, que fez esse cruzamento, que o Pedro Rocha, nesse momento iluminado dele, não costuma perder, né? Pedro Rocha, que para mim é um jogador que não tem nem que sair do time, não fez um grande jogo, mas no segundo tempo, daqui a pouco a gente vai ter aí nos melhores momentos, ele pega uma jogada, é estilo Rossi, aproveitando que o Roger tá aqui, que é o Pedro Rocha, para mim, ele é o Rossi do Clube do Remo hoje, no momento. Ele pega uma bola, vai dar um passe de calcanhar, sabe o passe sozinho, ele já estava 1-0 pro Criciúma, ele finaliza o Marcelo Hermes, que é um baita lateral esquerdo. Bora ver se o Roger traz em um futuro. Já negociei 2 vezes com ele. É muito bom, cara. No acesso dele para a Série A, muito eu negociei ano passado de novo. Para mim é um craque. Marcelo Hermes é um jogador acima. Um jogador base, né? Um jogador de base. Veio de base, do Grêmio, né? Benfica, um jogador de Série A. Agora para falar aí, o torcedor, por exemplo, Criciúma, que é pequeno, ele tem 16 mil sócios. Então, a arrecadação que o Criciúma tem, a folha do Criciúma bate 3 milhões. Por quê? Só de sócio-torcedor... Dia, né? Em dia, eles conseguem ter uma receita muito alta. Aí conseguem ter um time mais caro.
E estavam recentemente na Série A, ainda tem esse Aí vem, esse, vem esse aquilo que o dinheiro, Roger falou, né, no início da Eu conversei muito com o presidente do Criciúma na reunião da CBF, lá no dia da eleição. E ele estava me contando isso aí, falou que tem 16 mil sócios adimplentes. E a cidade tem 300 mil habitantes, né? Respira futebol lá, o pessoal eles são muito malucos. O resultado do Remo, pediu pro Pantinha deixar os melhores momentos. Por favor, Panta, o resultado do Remo, ele foi muito bom, cara. Também acho. Porque poucos times vão conseguir pontuar. Para mim, é um dos locais, é um dos estádios mais adversos que tem. O Operário também, eu acho difícil lá. É muito, São né? dois estádios assim que a atmosfera é muito ruim. Né? Até pela logística também. Sim, para chegar. Então foi E aí é difícil mesmo. Sim. Não, é muito complicado aí no Heriberto Rilse. Para mim é um dos locais que a galera respira muito. A galera ali de Criciúma, ela é louca, maluca pelo Criciúma, e para mim é um time que vai brigar lá em cima, né? Eu tava até falando hoje mais cedo, o Remo ele tem 9 pontos na competição e ele conseguiu 7 em cima de adversários que para mim vão brigar lá em cima. E vamos lá, até pouco tempo teve um jogo do Remo e Criciúma pela Copa do Brasil, e foi outro jogo, né? Sim. Assim, e há pouco tempo, né? Pra te ver que o futebol é muito dinâmico e rápido. Que as coisas acontecem. Então aqui parecia que era outra divisão. Sim. E hoje, assim, jogando uma Série B já começou. Porque às vezes é o tempo de maturar as coisas, né? Que eu falo pra vocês. O trabalho do Daniel também, eu acho que. E pouco tempo de trabalho. Então, um cara inteligentíssimo. E também eu acho que mudança também, até de preparo físico. Não, cara, e também teve... Vem conhecedor também. Não, e Daniel conhecedor da Série B, né? Sim. Um cara que parece que ele sabe ali o que... Na realidade, ele sabe o que ele tá fazendo, né? Eu lembro quando ele tira o Dodô no jogo aqui em Belém. Coritiba. Aos né? 30 no primeiro tempo. Cara, ninguém esperava, né? Mas ele detecta ali que o Dodô não estava performando e vai lá e coloca o Pavani. E o Pavani, nesse jogo contra o Criciúma também, cara, arrebentou aí. E voltando de lesão, o Pavani, poxa, ajudando bastante o Clube do Remo. Teve esse ponto, como eu citei, o Remo conseguiu dos 9, 7 pontos contra times que para mim vão brigar lá em cima. Sim. América, Curitiba e Criciúma. Tem um outro ponto, amigo, que eu, nesse crescimento, é a questão individual. Eu estive acompanhando aquele jogo que quase ninguém assistiu, que foi Remo e São Raimundo, pela questão da Copa Verde, e o Reinaldo parecia um zagueiro de playground, quando eu vi a primeira vez. É isso que eu falo, que a gente tem que ter muito cuidado nas avaliações que a gente vai fazer. Correto. A gente, como jornalista, o Arley, que tem um trabalho muito grande, uma página com uma relevância muito grande, que é o futebol paraense, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande, porque essa melhora do Clube do Remo, ela vai muito pelo crescimento individual das peças. O Reinaldo, o Caio Vinícius, que contra o Santa Rosa, quem olhou o Caio Vinícius jogar contra o Santa Rosa falou, por que não mantiveram o Curuá? Entendeu? Então, é o crescimento das peças individuais, cara. Tu tem que ter esse cuidado. Quando acabou o jogo do Paysandu lá, que eu vi aquele monte de filhos de jogadores, quando tu pega um microfone de emissoras fortes, de alcance muito grande, tu tem que ter uma responsabilidade muito grande, porque tu só não tá falando do profissional, como também tu tá falando das pessoas que estão ao entorno desse profissional. Então foi um resultado muito, muito bom mesmo, grande. O Clube do Remo, que no jogo contra o Curitiba teve uma média de 35%. Eu estava até conversando com os meninos, com o Mataus, com o Michel, um alô para eles. Eu estava curioso de ver como é que seria o Remo jogar de uma outra forma. E o Remo acaba esse jogo contra o Criciúma com 53% e cara, com um jogador a menos. É uma vitória, é um empate com um sabor de vitória, diferente de como foi contra a equipe da Ferroviária, que foi ao contrário, né? Então, é um resultado que os caras pegam e falam, poxa, olha... Por exemplo, eu estava acompanhando o jogo, eu estava lá na emissora, e estava acompanhando o jogo, ouvindo aqui a rádio de Criciúma, a Rádio Eldorado. Cara, os comentaristas de Criciúma, eles falaram, Tem peças boas, o Janderson falaram muito bem do Pavani, que é um jogador que eles conhecem, que estava na equipe da Chape, e a postura que a equipe do Clube do Remo ela teve diante do Criciúma. Foi para mim um grande jogo que o time azulino fez, um jogo de maturação, de maturidade, que passa um recado muito importante para a disputa da Série B por tudo o que aconteceu. O Remo, em 5 rodadas, ele já viveu, nessas 5 rodadas,
todas as nuances que uma equipe pode viver no campeonato. Ele sai atrás de jogo, fora de casa, com -1 ele empata. Ele tem um jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto que ele tinha um jogador a mais e consegue pontuar. Tem um jogo contra um América Mineiro que ele sofre pressão, mas faz um jogo reativo ok. Tem um jogo contra o Curitiba que até aquela mudança ele sofre pressão e não tinha um jogo reativo, mas conseguiu uma vitória, que isso é importante. Futebol é assim. Tá a jogada do Pedro Rocha que eu falei. Ele pega, foi essa daí, não, teve uma outra, que foi essa, ele deu 2 toques de calcanhar. Então é um jogador que tu não pode tirar do time. Ele tá no momento, mesmo que ele jogue mal, ele vai tirar alguma coisa da cartola. Então foi uma boa partida da equipe azulina que pode deixar o torcedor remista confiante para esse início. Meninos, eu queria só dar um recado aqui antes de a gente continuar esse bate-papo, até porque já está chegando algumas perguntas aqui da torcida que está acessando aqui as nossas redes sociais. Mas, rapaz, olha, Rapaz, a gente foi convocado, viu, Roger, aqui pelo pessoal lá do mutirão da bondade. É uma galera que sabe que você está aqui também hoje, tá? Galera lá do Colégio Santa Rosa. Então, é até um pedido aqui para te ver que a molecada, até a molecada assiste a gente de segunda-feira. Eu queria até agradecer aí ao Maclay e todo mundo. Hoje eu quero destacar a iniciativa incrível do Colégio Santa Rosa, da turma 2202, liderada pelo Tiago. A Carolina estão participando da 18ª edição da Gincana do Santa Rosa, Mutirão da Bondade. O objetivo é arrecadar alimentos não perecíveis e itens de higiene pessoal para doar às pessoas em situações de vulnerabilidade. Exatamente. Você pode fazer a diferença até o dia 30 de abril, levando lá para o Colégio Santa Rosa. Então, vocês que querem ajudar, vão lá no Colégio Santa Rosa, procure o Tiago Lima e a Carolina Souza, da turma 2202, estão participando lá da Gincana. E aí, pessoal, mandar um abraço para todo mundo. Rapaz, mandar um abraço também ele aqui, aproveitar. Eita, começou cedo. Não, porque o que acontece, eu estreiei agora, né, no campeonato Interclubes. Começou. Né, como lateral direito, né. Ali vai fazendo várias assistências. Ele vai querer te mandar um vídeo, viu, Roger? Olha só, viu ele mandar um alô aqui pra galera, o nosso time aí, Bandeirante Caçazum. Tá. Parabenizar também a nossa presidente Heloísa, sub-Heloísa e o vice-presidente Alessandro, que ganharam agora. Já posso fazer a média, então? A reeleição lá no Caçazum. Posso fazer a média, então? Porque eu não vinha fazendo gol. Certo. Eu tava na mesma fase que o Nicolas. Não, você vai falar isso aí, só um momento. Deixa encarnado até aqui. Ontem lá no Souza, que eu tava com o Rodolfo lá. Olha só, visitei ganhamos ontem. por 5-0, né? Assistência de 2 gols, assistência minha. Até o Rossi. Isso. Olha só. Agora sim, e mandar um abraço pro Super Flecha também, nos acompanhando aí, a galera lá de casa também, o pessoal acompanhando na resenha. Esse teus convidados, Pantinha, o convidado aqui é só o Roger. O Roger não falou nada, que ele não fez gol, que ele não cruzou. Joga campeonato. Joga no PlayStation. Posição. Joga na frente. Olha aí, ó, atacante. Rapaz, só falta trazer o Abner agora pra falar que... Às vezes joga no meu time. O Abner joga no teu time. Ano passado jogou. Olha aí, tá vendo só, rapaz? Então bora falar de esporte. Vamos voltar aqui a falar de esporte. Mas olha, minha fase tava que nem do Nicolas, não vinha fazendo gol 5 jogos. Eu fiz sábado. Será o Nicolas então quarta, viu, Roger? Porque a fase era a mesma. Quarta e sábado. Quarta e sábado, pronto. Já tô olhando pro jogo do Volta Redonda, né? Então pronto. Bahia, mas já tô olhando o Volta Redonda. Esse jogo dá pra ganhar. Tem que ganhar, não tem outro resultado. Não tem outro resultado. Volta Redonda lanterna. Mas a pressão tá grande lá, mas exatamente. quem vai pagar o pato vai ser eles. Aproveitando aqui, né, o jogo do Remo, a gente tá comentando aqui a respeito do jogo do Remo, né? Eu conversei, né, na saída ali no vestiário com ali na área de imprensa, lá do Mangueirão, Eudes Pedro, né? Sim. E... Que já passou, né? Já foi, agora é auxiliar, né? E eles disseram que, olha, dentro do planejamento que eles dividem em blocos, né? A cada 5 rodadas tem um objetivo... Mini-ciclo. Isso, correto, mini-ciclo. E alcançaram já esse objetivo aí nessas 5 primeiras rodadas. 9 pontos, né? É interessante, esses objetivos que... Nós fazemos assim também. Correto. Em 4 jogos.
De 4 em 4, né? nossa. Aí tem uma média para atingir ali Tem a pontuação permanência, mínima, né? E aí você ganha um extra mais. Tá tem certo. por vitória, por empate fora, e aí vai acumulando. Antes Olha da aí. gente voltar a falar do Paysandu, que é importante a gente falar do jogo. Eu quero pagar, não tô pagando nada até agora mesmo. Tá? O negócio tá... Como assim? Ah, Tá o bicho, não tá me leva. Bicho, ó, pronto, Olha, tô te se tu falando quer, que... Outro me leva. operário. Pronto, começou, te falei Olha aqui. só, operário. eu vou jogar Olha no aí, campeonato da OAB que vai começar agora. Ó, começou. Aí eu disse lá pro presidente, presidente, o senhor tá precisando de gol? Tá precisando de gol? Ele contratou bem. Me leve. Entendeu? é você? É, sou eu. Então começou te falando que eu... Tá vendo aí, Rodolfo? Para rapidinho. Rodolfo, eu não... Eu também. Eu também. Rodolfo, Não, segura. Vamos Depois tu manda a rápido, tua. rápido, que a gente tem 7, 8 minutos para terminar o programa rápido. Vamos, bem rápido, Tuna ontem 4-2. Sofrimento, viu, amigo? Foi Bem um rápido. sofrimento e a Tuna, ela conseguiu uma excelente vitória, um resultado que não condiz o que foi o jogo. O Trem jogou bom futebol. Principalmente no primeiro tempo. Sim. Aí no segundo tempo, morreu. Não, no segundo tempo não. Aí segura. Olha só. O segundo tempo da Tuna, o Rodolfo há de concordar que a Tuna, ela foi pra cima Não, mas ela foi do pra trem. cima, eu sei, mas eu tô falando assim, que o trem morreu no segundo tempo. Ah, sim, Foi isso que eu correto. disse. O trem... O trem, meu irmão, saiu do Descarrilhou, trilho. é. Exatamente. E aí a Tuna venceu com, pra mim, o Gabrielzinho entrou. Furtado. Né? Furtado. Pimentinha. Acabou com o jogo. Até conversei com o presidente do trem depois do jogo. Ele falou pra mim assim, esse moleque acabou com a gente. E é O verdade. Gabriel só tem um inimigo no futebol. Ele mesmo. Ele mesmo. Então tá certo. Gente, bora aproveitar aqui a presença do pessoal perguntando aqui. Vamos lá, vamos explorar aqui o presidente de quarta-feira. Roger, tem aqui o Caetano da Marambaia Tem um aqui perguntando. também, viu? O Caetano lá da Marambaia perguntando qual é o campeonato do Paysandu na Série B? Olha, assim, a gente entrou pensando na parte de cima da tabela, agora a gente tem que correr atrás do prejuízo, não tem jeito. Não adianta só fazer boas atuações, a gente precisa pontuar e aí ganhar espaço na tabela e aí começar a pensar em coisas maiores. Agora a gente está, infelizmente, em 5 rodadas aí com 2 pontos, é muito pouco, a gente sabe disso e vai continuar trabalhando aí para as coisas assim mudarem um pouco de patamar. Na janela também devemos contratar alguns atletas, mas assim, eu acho que tem condições aí da gente pelo menos estar brigando aí da parte do meio para cima. Eu não vou perguntar aqui posições, até por uma questão, né? Mas assim, quantos atletas na segunda janela vocês pensam em contratar? De 4 a 5 atletas. Ok. Olha aqui, Pedro Marques, da Terra Firme, né? Pergunta aqui com relação ao estacionamento, Roger. Que você pudesse aqui explicar para o torcedor como é que funciona, se é terceirizado, se é o time, se ele tem poder sobre a empresa que arrendou, né? Porque aí muitos reclamam que na hora da cobrança, quando os torcedores estão chegando, estão ali cobrando e tal, paga, mas depois eles largam. Assim, teve até um caso, Roger, rapidinho, ontem, né? A gente fez até a publicação hoje no Instagram do Futebol Paraense, onde ela fica indignada por conta que o carro dela estava na frente, um carro na frente, outro atrás, um do lado. Então, tipo, ela saiu ali, eu acho que antes de terminar o jogo e queria ir embora para casa. Tá ilhada. Ilhada, entendeu? Então, quer dizer, aí ela questiona o preço do estacionamento, né? A empresa. Não, o preço não pode questionar, porque nós baixamos já. Isso. Inclusive, hoje fizemos uma reunião com o dono da empresa, é terceirizada. Assim, quando você terceiriza, você, logicamente, quer partícipe, assim, porque é uma coisa que é sua, mas assim, eu não tenho gestão. Ele tem os profissionais dele, nós hoje conversamos, ele até me reclamou que hoje um jogo com o público que deu prejuízo no estacionamento dele, porque nós baixamos o preço e a estrutura hoje que é cobrada para fazer o estacionamento lá, ele tem um custo elevado. Então, assim, a gente está até vendo aí essa equação aí para poder chegar num preço, porque ele teve prejuízo. Assim, nós relatamos essa ocorrência que você colocou aí, então eles já estão cientes do que aconteceu. Quando eu falei com eles, eles também já tinham acesso a isso. Então, assim, que não ocorra nos próximos jogos, mas a gente vai precisar talvez dar uma mexida aí no preço do estacionamento também para adequar, porque para ter uma estrutura maior de profissionais para dar um suporte, assim, um custo está muito pesado, porque teve uns custos a mais aí que tiveram que colocar agora.
Eu acho isso bem bacana do Paysandu, que o Paysandu, me fugiu o nome do CEO que está no Paysandu. O Thiago. O Thiago tá fazendo Mendes. para mim um trabalho muito bacana, porque... Foi com ele, inclusive ele participou da reunião junto com o proprietário da empresa. Ele acompanha as gritas e os gritos nas redes sociais e ele já teve caso dele no mesmo jogo, ele Não, já... Hoje mesmo, esse ponto que você falou aí, solução. eu estava no meio da reunião, assim, hoje, pela parte da tarde, com o dono da empresa, porque quando acontece qualquer caso, e aí que tá, a gente tem que estar, assim, sabendo o que está acontecendo. Dá uma olhada, Roger, nas catracas do lado A, quando o Paysandu está jogando. Tá. Aí, essa situação chamou a atenção, nós chamamos o dono, assim, amigo, ele foi, e aí o Thiago, isso que você falou, muito bacana. Eu falei, Thiago, toda a situação que tiver, você tem que pontuar. Assim, ele falou, eu estou até me expondo com a minha rede social, entrando e dando resposta da maneira que eu possa, assim. Eu falei, bacana, isso aí, até para o torcedor ver que a gente está monitorando tudo. Eu acompanho, cara. Assim, tem coisas que passam batido assim, mas tem outras coisas que a gente está... E é muita coisa, assim, né, Roger? No time certo, né? Por exemplo, o torcedor vê que a gente está... Ontem na transmissão a gente recebeu uma mensagem que só estava uma catraca no lado A ou uma parte de bilheteria. Por isso que eu pedi pro Roger dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada. Nós fizemos umas mudanças, tá tendo... Para melhorar assim, o acesso, a gente tá até tendo... porque vocês estão diminuindo o preço para ter essa utilização e do lado assim, A, na né? Curuzu, vai ser, daqui a um pouco tempo, vai ser 100% reconhecimento facial. Legal. Excelente. Então, Muito assim, bacana. a gente já está aprimorando, já está fazendo assim, todas as observações que precisam ser feitas agora, para quando iniciar já com praticamente 100% aí, vai ser setorizado também, no primeiro momento, até assim, não poder ter esse gargalo, esse tipo de erro, porque é uma coisa que você vai trazer um público de massa e não pode travar, então tem que pensar em toda a operação para poder iniciar 100%. Só rapidinho, pode até responder no pique, como é que está a questão do olhar, como foi a contratação do zagueiro, que o Paysandu teve uma oportunidade, né? O zagueiro não estava sendo utilizado pelo Curitiba, me fugiu o nome dele. Maurício Antônio. Maurício Antônio. Como é que está essa questão para contratar em casos como esse, Roger? Assim, na análise de desempenho, nós tivemos uma reunião e assim eles apresentaram alguns nomes que estavam disponíveis nesse momento. Aí nós sentamos, o Maurício era um jogador que a gente vinha monitorando, ele já foi oferecido anterior, mas por condição salarial aí a gente acabou não chegando no acordo, e agora, assim, nesse momento da janela, eu acho que para ele também pesou, ele precisa estar ativo, né? Assim, um jogador que onde passou passou por muito tempo, nunca ficou um ano nos clubes dele, pode ver em Portugal, pode ver no Japão, e o Curitiba, ele foi capitão do Curitiba, né? Jogou mais de 30 jogos ano passado, e assim, chegou com percentual baixo, mas sem ritmo de jogo, acho que vai precisar aí no mínimo mais uns 10 dias aí para poder, acho que após o repar, ele contra o América, talvez ele já esteja em condições aí para poder ir pro jogo. Show de bola. Pessoal, rapaz, que resenha top, né? Hoje, né, show de bola, a gente teve a oportunidade aqui, Roger. Primeiro queria te agradecer também em nome do programa, em nome da televisão, da Grão Pará. Sinta-se abraçado pelo programa, as portas estão abertas aqui para a gente sempre estar mostrando a realidade do clube, aquilo que você falou, porque tem muita coisa que precisa ser dita, né? Porque, assim, ser gestor de um clube como o Remo e Paysandu não deve ser fácil, né? A gente aqui, que a gente só faz comentar, a gente a todo tempo também já... Bombardeado. Principalmente quando fala qualquer coisa, agora fico imaginando viver o dia a dia, viu, Roger? Então... Não é fácil, assim, e outra coisa, vir só na boa também, né? É fácil, né? Assim, eu venho para dar a cara, até para poder, assim, mostrar para o torcedor, né, que a gente está empenhado, a gente está trabalhando, tem feito dentro do possível aí para poder colocar o Paysandu sempre no cenário de destaque, é o que a gente vem fazendo, acho que com 4 meses de 2 gestão, títulos. A gente já nós temos 2 títulos e temos mais uma final aí que está próximo também da gente semana que vem, conquistar. né? Semana começa, né? A Tríplice Coroa, que seria uma coisa inédita aí, eu acho que no futebol nacional é difícil um time de futebol ganhar título, imagina ter oportunidade de ganhar 3 assim, no mesmo semestre. Então, assim, o trabalho vem sendo feito. Logicamente que não começamos bem a Série B, mas é a 5ª rodada. Eu sei que o torcedor cobra, fala que tem poucos gols, a gente sabe tudo isso aí, porque além de dirigente, eu sou um torcedor apaixonado pelo Paysandu. Então, não vão achando que o que vocês não estão sofrendo, eu não estou sofrendo.
Agora, a posição que eu tô é uma posição que eu preciso ter primeiro equilíbrio, né? Para poder ter gestão e ter, né? Eu tenho que saber, assim, fazer as coisas assim com muita tranquilidade. Eu não posso ter, assim, me envolver muito com a emoção, com o calor, senão eu vou me perder. Então, austeridade sempre, né? Eu preciso ser um cara que tenho que me preocupar com o clube, primeiramente, mas, assim, estou de olho em tudo que acontece. Eu sou um cara que procuro entender como foi a situação do estacionamento, situação de preço de ingresso. Muita coisa a gente vai errar, mas a gente vai ter humildade de reconhecer como foi. A gente fez algumas mudanças de sócio, de ingresso. Para quê? Para trazer o torcedor para o nosso lado. Que eu não quero que o torcedor seja o meu inimigo. Ao contrário, eu quero que cliente, né? eu quero, ele é o meu melhor cliente, meu maior patrocinador. Então, assim, eu quero que ele esteja na sintonia e, assim, torcedor, clube, como todo, a diretoria e os jogadores, se tiver nessa sintonia aí, a gente, assim, tem um futuro muito feliz pela frente. Então, é o que a gente pretende aqui fazer, não esquecendo de estruturar o clube, né? Não é só o futebol, mas, assim, esperar passar essa turbulência aí na Série B, particularmente. A gente vai para um jogo difícil agora contra o Bahia, mas a gente tem um retrospecto bom, né, contra o Bahia na Copa do Brasil também. Logicamente que o Bahia está em uma outra posição hoje. Ontem ganhou do Palmeiras, né, dentro de São Paulo, que sempre é um jogo difícil lá. Né? O Palmeiras é um adversário chato, né, a nível de Brasil, assim, um adversário muito forte. E o Bahia conseguiu, assim, o feito. Mas, assim, para o Paysandu não tem isso, meu irmão. A gente trabalha na dificuldade. Então, assim, é que eu falo para o torcedor direto aí, continue acreditando, a gente vai continuar trabalhando todo dia, como vem trabalhando, para fazer o Paysandu ser maior a cada dia. Não é fácil trabalhar no futebol, mas, assim, vocês têm um parceiro, um amigo, um torcedor, que acima de tudo está fazendo o que pode. E a gente vai continuar brigando aí para elevar o Paysandu sempre. É isso. E por sinal, Roger, que mandou um abraço para ti, o Júlio César, nosso Tom, tá te acompanhando também. Grande bicolor. Eu falei com ele sábado no evento, no domingo, na verdade. Não, sábado, no evento do André, Marta, aniversário dele. Ele estava tocando lá. Um abraço, Júlio César, Paysandu. Convidou a gente para ir na Assembleia Paraense na quarta-feira, que tem um evento dele com o Xande de Pilares. Está convidando a gente aqui. Quarta-feira, Paysandu e Bahia, não vou poder... Só se for após. Exatamente. Depois da vitória a gente vai comemorar lá. Porque o jogo vai ser à noite e o show começa às 11 da noite. Não, então dá tempo. Dá tempo. Invadir a madrugada. Talvez até o Júlio vai comemorar, né? Vai ver o primeiro tempo, depois ele vai para a Assembleia. Exatamente. Rodolfo, Tchau. Obrigado. Arley, obrigado. Obrigado aí, Eli. Obrigado, Roger, Rodolfo. Obrigado. E a todos que nos acompanham. Até a próxima. É isso, pessoal. Na resenha, volta na próxima segunda. Um abraço. Um abraço.